Fala pessoal, hoje nós iremos fazer um react de um vídeo do Matheus Benítez, certo? Sobre a existência do inferno, certo? Nesse vídeo ele fala que o sofrimento eterno é incompatível com a existência de um Deus perfeitamente bom e justo, certo? Eu averiguei um pouco o canal do Matheus e ele me lembrou muito os neo-ateus, ou militância ateísta no geral, daquela linha do Richard Dawkins, Christopher Hitchens e toda essa galera ano 2000, não é? Então, vamos aqui averiguar se os argumentos dele, se os argumentos são coerentes, se faz sentido o que eles estão apresentando, a partir de um certo rigor filosófico. Por quê, pessoal? É o seguinte, Matheus se apresenta como estudante de filosofia. Numa entrevista que eu vi dele, uma pessoa disse, o chamou de filósofo, e ele falou que não era filósofo, não falou nada disso, então podemos colocá-lo aqui que ele se apresenta como filósofo. Então, vamos usar aqui o rigor filosófico para averiguar se de fato faz sentido o argumento dele a partir da filosofia. Lembrando que eu sou estudante de filosofia, estou no mestrado, não é? Então vamos averiguar se de fato o sofrimento eterno, segundo o Matheus, é incompatível com a ideia de um Deus bom e justo. Vamos dar o play. Esperança, vós que entrais. É o que está escrito no portal do inferno, segundo a ficção de Dante Alighieri. Acabou. Eu espero que você tenha curtido, senhor ateu. Viver a sua vida secular, propagando esses valores, criticando a religião, porque agora chegou o momento de pagar o preço. Uma eternidade de danação e sofrimento. Será que esse é o caso? Só fazendo uma observação aqui, ele começa com uma citação da Divina Comédia. Eu quero relembrar, a despeito dele falar que é uma ficção, é bom a gente relembrar que a Divina Comédia é uma representação simbólica e literária, não uma definição teológica da Igreja Católica, tá? Eu sou estudante de filosofia, mas também sou católico, e eu quero lembrar isso porque muitas vezes as pessoas acham que 100% que está na Divina Comédia é representação do mundo espiritual, tá? Mas não tem e não está correlacionado com uma definição teológica da Igreja Católica, tá? É apenas uma representação simbólica e literária do poeta Dante. Outros ateus, pessoas de fora do cristianismo, vão para o inferno caso o Deus cristão exista. Ao contrário de mim, eu sei que muitas pessoas que cresceram num lar fervoroso cristão. Então, ele já coloca a premissa que se um Deus cristão existir, possivelmente ele e pessoas de outras religiões irão para o inferno. Mas isso é baseado no quê? Vamos ver se ele explica isso daí. Cristão temem o inferno. No vídeo de hoje eu vou apresentar os argumentos que me ajudaram a não ter medo do inferno, algo que eu nunca tive muito, para ser sincero. Eu sei que não é o caso de muitas pessoas, e muitas pessoas que demoraram para sair de religiões, por exemplo. Vamos falar sobre isso hoje. Eu vou trazer filósofos da religião, eu vou trazer o que o catecismo hoje diz sobre o inferno e quem vai para o inferno. Eu vou trazer outros filósofos existenciais e os argumentos que me ajudam muito a não ter medo do inferno, e eu espero que assim você também possa sair desse vídeo sem medo do inferno ou com muito menos medo do inferno. Então é o seguinte, ele vai sustentar a tese dele de que o inferno é incompatível com um Deus bom e justo a partir de argumentos filosóficos ou a partir de explicações de determinados filósofos. Então, justamente por causa disso, acho que vale a pena eu usar o rigor filosófico para analisar os argumentos dele, certo? Então vamos lá. Filósofo da religião que estudou a doutrina do inferno em seu livro The Problem of Hell, O Problema do Inferno. Em seu sentido clássico, a doutrina pode ser resumida em 4 teses, segundo Kvanvit. O inferno existe, o inferno não está vazio, no sentido de que tem almas realmente sofrendo lá agora, não há escapatória do inferno, uma vez que você está nele, e o merecimento. Quem está no inferno está lá porque mereceu ir para lá. Agora, eis a objeção que podemos apresentar. Se Deus é perfeitamente bom e justo, ele não iria querer o sofrimento eterno para ninguém.
Portanto, a doutrina do inferno, no seu sentido clássico, é incompatível com a doutrina de um Deus perfeitamente bom e justo. O que é? Então vamos lá. Nós já temos um erro grave da parte do Mateus do ponto de vista filosófico. Por quê? Ele não define o que é o inferno. Ele traz características sobre o inferno a partir deste outro filósofo aqui. Vamos ver aqui aquela imagem aqui. Então, o inferno existe, o inferno não está vazio, não é escapatória do inferno uma vez que você está nele. Merecimento. Quem está no inferno está lá porque mereceu. Tá. Mas isso não é uma definição. E qual que é o problema de você não ter uma definição a partir do momento que eu quero filosoficamente mostrar que o meu argumento é válido? É porque sem a definição, os exemplos e características ficam fracas ou incoerentes. E é muito normal as pessoas não definirem o termo da matéria ou do ente na qual quer debater. É muito mais comum ela trazer exemplos e características. Por exemplo, do qual motivo é ruim você não definir o que é do que você está se tratando? Ou seja, o Mateus ele tem que partir de uma ideia na qual todo mundo acredita que o inferno é exatamente aquilo que ele está pensando, sem ele mesmo definir. Isso acontece em muitos casos relacionados às emoções. Quando você vai conversar com uma pessoa, e a pessoa chega assim e fala para você: olha, eu acho que eu tenho ansiedade porque quando um cliente reclama de mim, eu fico pensando em um monte de coisa. Um terceiro chega e fala uma outra coisa: olha, eu acho que eu fico inseguro porque quando um cliente ele reclama de mim, eu fico pensando em um monte de coisa. Uma outra pessoa chega e fala uma outra coisa: olha, eu acho que eu tenho medo porque quando um cliente reclama de mim, eu fico pensando uma série de coisas. Ou seja, a partir do momento que você não define o que é ansiedade, o que é insegurança ou o que é medo, qualquer exemplo que você for oferecer para dizer que aquilo é medo pode se encaixar em qualquer outro tipo de conceito. Por exemplo, essas 4 características que o Mateus traz sem apresentar um conceito, eu posso aplicar para absolutamente qualquer coisa. Eu posso falar que isso é sobre o Brasil. O Brasil existe, o Brasil não está vazio, não há uma escapatória uma vez que você está no Brasil e você merece. Eu posso colocar, inclusive, que o inferno é aqui na própria terra. Olha, o inferno é aqui na própria terra mesmo, porque aqui na terra não está vazio, não há uma escapatória da terra uma vez que você não está nele, e você merece viver um inferno na terra. Você pode, inclusive, como diz o Jean-Paul Sartre, o inferno está nos outros. Então, qual que é a falha desse primeiro argumento? É que você não tem uma definição do inferno. Ou seja, qualquer um que está vendo este vídeo do Mateus tem que partir da sua própria experiência ou do seu próprio pensamento sobre o inferno. Não é? Você não tem a definição sobre o que é o inferno, ele já parte para uma segunda proposição. Olha, se Deus é bom e justo, logo, o inferno não pode existir. Mas peraí, você não definiu o que é o inferno e você não definiu o que é ser bom e o que é ser justo e o que é Deus. Por quê? Veja, e se for um muçulmano que estiver vendo esse vídeo? Ele possivelmente pode ter uma definição de bondade divina diferente de um judeu, diferente de um cristão, diferente de um ateu, diferente de um capitalista, diferente de um socialista. Então, por isso que, quando nós queremos abordar esses assuntos a partir de um ponto de vista filosófico, você definir os termos, fazer o recorte necessário e explicar o que é esse termo é absolutamente importante. Você veja, nas tradições religiosas, especificamente no livro de Gênesis, nós vemos o seguinte, né? Deus chega para Adão e fala: olha, coloque o nome, nomeie os entes, os objetos, os seres vivos que estão na realidade. Qual que é a importância disso no sentido filosófico? Ora, se você não nomeia corretamente aquele objeto, você não sabe qual é a função dele. Se eu nomeio uma árvore e eu chamo de jacaré,
você vai confundir o jacaré. Você vai achar que a função da árvore é viver o quê? Debaixo d'água ali, devorar todo mundo. Mas qual que é a função? E digo mais, se você ainda não for mais preciso nessa definição, olha, eu posso chamar aquilo de árvore, mas peraí, isso aqui é uma laranjeira. Então você sabe que aquela espécie de árvore tem como fim oferecer laranja. Diferente de uma árvore que dá um outro tipo de fruto. Certo? Por que eu estou explicando isso? Porque o próprio Mateus coloca-se como um filósofo, não é? E isso é um erro crasso logo de cara. Não é? Eu mesmo olhando aqui, me parece que ele está querendo trazer o inferno mais cristão. Mas, por exemplo, eu, como católico, eu sei que a definição de inferno, de acordo com o catecismo da Igreja Católica, não é uma definição minha, é que o inferno é a ausência total de Deus e o homem escolhe ir para esse lugar. Correto? A partir do momento que eu trago esta definição de inferno, eu vou inteligir sobre ela. Certo? E essa definição que eu estou trazendo, ela já não se encaixa com o vídeo do Mateus. Ah, mas se Deus é bom e justo, por que existe inferno? É a pessoa que escolhe ir para lá. Você está entendendo? Você já quebra o cara no meio. Por quê? Porque ele não trouxe a definição. Ele trouxe, como está aí no vídeo, características. Agora, características e exemplos, conforme nos ensina o próprio Sócrates, não é? Pode se encaixar em qualquer coisa. Por isso que quando você vai ler os livros de Platão sobre a vida de Sócrates, você vai ver muitas conversas ali e, no geral, os adversários de Sócrates, quando Sócrates perguntava o que é beleza, o que é virtude, na maioria das vezes, eles não traziam definições do conceito. Eles traziam o quê? Exemplos. Aí o Sócrates quebrava eles nas pernas. Porque o exemplo, ele se encaixa em qualquer coisa. Mas quando você traz a definição do que é o objeto no qual você está lidando, você já consegue o quê? Limitar a sua discussão. Né? Mas vamos continuar aqui. Eis a objeção que podemos apresentar. Se Deus é perfeitamente bom e justo, ele não iria querer o sofrimento eterno para ninguém. Portanto, a doutrina do inferno, no seu sentido clássico, é incompatível com a doutrina de um Deus perfeitamente bom e justo. O que é mais razoável? Que um Deus perfeitamente bom e justo queira o sofrimento eterno para alguém, ou que a ideia de um sofrimento eterno após a morte tenha sido uma ideia de construção social para controlar a população. Ainda que muitas pessoas da igreja que propagavam essa ideia acreditassem literalmente nela. A segunda opção me soa muito mais razoável. É mais razoável. Então vamos lá. De novo, quando ele fala que, olha, é incompatível, existe um problema na definição dos termos. A gente não sabe o que é bom para o Mateus. A gente não sabe o que é justo para o Mateus. Certo? A gente não sabe qual a definição de inferno para o Mateus. Este é o problema. Não é? Por quê? O argumento dele está ancorado numa espécie de imaginação popular. Ele imagina que todo mundo imagine que todos tenham a mesma concepção de inferno que ele tem. Só que, muitas vezes, como a gente sabe, se a gente for partir do senso comum, as pessoas acham que o inferno é mais parecido com Divina Comédia, como ele mesmo está apresentando aqui, ou com filmes de Hollywood, Constantine, coisa assim do gênero, ou com videogame, Inferno de Dante, lá do PlayStation 2, do que, de fato, uma definição concreta a partir de uma doutrina bem estabelecida, como a doutrina da Igreja Católica, por exemplo, né? Que o inferno é a total ausência de Deus. E o homem, por livre escolha, decide ir para lá. Não é? Agora, se o homem é que decide, então faz absolutamente, totalmente coerência a ideia de que, olha, mesmo Deus sendo bom e justo, se o homem escolheu, se ele quer ficar longe de mim pela eternidade, eu vou fazer o quê? Mas eu cheguei nessa conclusão porque eu tenho uma definição. Aí, a partir dessa definição, eu já consigo inteligir sobre algo.
Agora não, ele não nos traz definições, ele nos joga conceitos, e a partir desses conceitos que são semanticamente vazios, ele conclui, não, logo, a doutrina do inferno com Deus bom e justo é incompatível, mas isso é um problema. E é mais grave ainda, volto a repetir, para alguém que se diz filósofo. Isso é grave, isso é erro de estudante de filosofia de primeiro ano, certo? Pensar que se o Deus cristão, um Deus perfeitamente bom e justo, existir, ele não vai querer sofrimento eterno para ninguém. Uma hora a punição deverá ter fim, mesmo no caso de Hitler, Stalin ou de um estuprador de crianças. Uma das soluções que Kvanvitch discute é o aniquilacionismo, que propõe que as almas no inferno eventualmente deixem de existir em vez de sofrerem eternamente. Ele argumenta que essa visão pode ser mais compatível com a visão do amor divino, já que não implica um sofrimento que perdure pela eternidade. Outra solução considerada por ele é o universalismo, que sugere que todas as almas eventualmente alcançarão a redenção e reconciliação com Deus, eliminando a ideia de um inferno com sofrimento eterno. Espera aí, veja, ele está trazendo duas teorias do aniquilacionismo e universalismo, mas tudo depende, essas duas teorias, depende de uma coisa, da definição do que é bondade e justiça divina. Você entendeu? O que é ser bom? O que é bondade divina? E ele não nos traz isso. Ele só nos joga, nossa, mas como que pode alguém bom mandar alguém no inferno ruim que vai queimar para sempre? Cara, isso não é filosofia. Você me desculpa, mas isso não é filosofia. Isso é o quê? Emocionalismo. É apelar para a emoção. Certo? Continuando. De vista de que a gente toma como premissa a existência de um Deus bom e justo como no cristianismo. O que... Não, quem disse que é obrigado a tomar como premissa Deus bom e justo? Não, você pode tomar qualquer premissa. Qualquer premissa pode ser a sua escolha. Isso não é uma premissa universal. Porque se fosse uma premissa universal, só existiria o quê? O cristianismo na face do planeta Terra. Mas existem centenas de religiões diferentes com premissas absolutamente diferentes. Então você não pode partir desta premissa como a única. Agora, o que vale a pena é você explicar para o seu interlocutor, para a sua audiência, o que não está claro nesse vídeo, é o seguinte, olha, estou partindo da premissa que o Deus que existe é o Deus cristão, que ele é bom e justo, e ser bom é isso, e ser justo é isso, e o inferno é isso. Vamos então discutir isso daqui. Mas não está acontecendo nesse vídeo. E isso é um problema em nível filosófico. Volto a repetir, isso é um problema. Nós, como ateus, eu como ateu, no caso, não tomo. É só apresentando aqui o que seria mais razoável dentro dessa cosmovisão. Então, mais razoável, esse é o problema, porque o Mateus está tomando o padrão de justiça dele como um padrão universal e atemporal. Não, eu acho que de acordo com a minha visão, ou seja, de acordo com a sua visão de justiça, não é? Eu acho que não deveria existir o inferno. Mas aí, meu filho, aí fica complicado, porque aí a gente vai ter que partir de definições de justiças ou exemplos de justiças singulares, não é? E a gente vai cair num subjetivismo tremendo, não é? E tudo isso está acontecendo no vídeo dele, por quê? Porque ele não definiu os termos. Se ele tivesse definido os termos, opa, agora vamos ver, de fato, se existe uma lógica filosófica coerente. Mas a partir do momento que você não define, não há lógica. Há o quê? Impressões pessoais. Por mais que essas impressões pessoais sejam sustentadas por argumentos de autoridades. Não é? Continuando. Também existem diferentes visões do inferno dentro dos próprios intérpretes e adeptos do cristianismo. Muitas pessoas veem o inferno como uma eternidade distante de Deus, o que soa muito mais razoável e mais brando do que um lugar de sofrimento e agonia e tormento eternos. Soa muito mais como um limbo da Divina Comédia de Dante, por exemplo, que é uma parte inicial do inferno, onde estão as almas virtuosas que não entraram para o cristianismo por qualquer motivo. Vamos lá.
Aqui ele quase acertou. Por quê? Porque agora, na metade do vídeo, a partir dos 4 minutos, ele fala, existe uma visão diferente. Qual que é essa visão diferente? Ele quase falou da visão da Igreja Católica, que é o quê? O inferno, ele é a ausência ou separação absoluta de Deus. E ele acha isso mais razoável. Por que ele acha isso mais razoável? É porque não tem as imagens de sofrimento e não sei o quê. Ou seja, de novo, essa questão das imagens de sofrimento, não é? Nós temos que sempre pensar, se for Divina Comédia, é algo simbólico, certo? Mas, porque o Catecismo da Igreja Católica diz que, ou melhor, São Tomás de Aquino diz que o principal tormento de inferno é estar separado de Deus para sempre. Porque, de fato, você estar separado do sumo bem é a pior coisa que pode acontecer com uma alma, cujo o seu fim é a felicidade, como aponta o próprio Aristóteles. Só que é engraçado, eu acho isso tão interessante que o Mateus não acha que isso é um problema. Ele acha que não, isso é até branco. O que, de fato, a definição do inferno da igreja é, não, cara, isso é terrível. Você vai estar a eternidade inteira apartado de Deus. E esse vai ser o seu principal sofrimento. E é óbvio que deste sofrimento que vai vir o quê? O choro e o ranger de dentes. E por aí vai. E ele não considera isso. Você vê? Então, eu fico pensando assim, vendo esse vídeo. Pô, ele quase acertou a definição de inferno pela Igreja Católica, só que ele não considera isso tão ruim. Não há critério algum aqui. Não há critério algum aqui. E ele vai falar do inferno de Dante, essas coisas. Porque, cara, o inferno de Dante é símbolo, é literatura, é legal. Quase uma novela. Mas continuando. Mesmo aquelas que nasceram antes de Cristo, como no caso de Aristóteles, o que eu sempre aponto como ironia, né? Porque Aristóteles foi fundamental para a filosofia católica medieval, para São Tomás de Aquino e outros pensadores escolásticos, e Tomás de Aquino está no céu, ao passo que Aristóteles está no limbo. Mas o sofrimento... É justamente isso. Ele não sabe o que significa justiça divina e nem bondade divina. Se ele soubesse, ele não acharia irônico. Ele falaria, olha, isso faz sentido. Não é? E o que acontece nesse vídeo, a despeito dele falar que a Divina Comédia é uma ficção, às vezes ele dá uma misturada. Olha, é ficção e tal, mas veja bem, olha, isso é irônico, né? Aristóteles e tal. Mas assim, mas nem a igreja diz onde Aristóteles está. Certo? Esse é o ponto. No geral. Vai continuar. O sofrimento no limbo é muito mais um sofrimento especulativo, uma espécie de remorso de que, poxa, que droga, eu poderia estar conseguindo o amor e a felicidade eterna agora, mas por eu não ter acreditado, por eu não ter encontrado a fé verdadeira, eu estou aqui e não lá. Então esse é o meu sofrimento. Isso é considerado um sofrimento em si mesmo por Dante. Então essa ideia de um inferno, que é uma eternidade distante de Deus, soa muito mais razoável. Cara, é muito louco, velho. É muito louco porque ele acha que o inferno, longe de Deus, é algo razoável. E esta é a definição de inferno do Catecismo da Igreja Católica. A ausência e separação total de Deus. Não é? Só que, o que acontece? O Mateus, ele não tem imaginação, ele não tem substrato intelectual, ele não tem informação o suficiente para entender o que é estar afastado de Deus por toda a eternidade. Ele acha que isso é absolutamente razoável, sendo que este é o inferno da doutrina católica. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, você pode ler a própria Soma Theologia, né, na qual o São Tomás de Aquino ele vai explicar muito mais detalhes sobre outros sofrimentos que a pessoa vai ter no inferno, mas, de qualquer forma, a principal agonia e sofrimento infernal é justamente estar longe, afastado completamente de Deus. Esse é o ponto principal, não é? Mas ainda assim, poderíamos argumentar que mesmo isso, quando você pensa que é uma punição eterna, mesmo isso talvez não seja compatível com a ideia de um Deus perfeitamente bom e justo. Porque precisamos da sua definição, Mateus. Você não falou ainda que é bom e justo. a eternidade
é muita coisa. Por que ele não iria querer que em algum momento até mesmo essas almas tivessem uma chance de se reconciliar e de encontrar esse amor e essa felicidade? Então, o problema agora do Mateus é que ele está tirando ideias sobre Deus da cabeça dele. Não é? Em qual tradição, pelo menos vamos dizer cristã, pelo menos a Igreja Católica, não é? Que não coloca o homem como também com uma participação na sua escolha de ir ao inferno. Ele coloca, mas por que Deus vai querer? Mas e o ser humano? E se o ser humano quiser? Esse é o ponto. E se o ser humano? Ele nunca coloca o ser humano é sempre um coitado e Deus sempre um vilão. Por isso que essas análises assim de filósofos neo-ateus ou militantes ateus sempre é enviesado nesse sentido. Deus é sempre vilão e um homem é um pleno coitado. E eu não estou dizendo que o inverso seria o correto, só estou dizendo que é o seguinte, olha, é uma análise absolutamente enviesada partindo de pressupostos e preconceitos do Mateus. Não é? Ele é perfeitamente bom e justo. Assista ao meu vídeo sobre a Divina Comédia, onde eu faço uma análise desse clássico da literatura. Merchan, vamos pular. O filósofo católico René Girard tem um trabalho muito interessante sobre isso, explorando a relação entre o sagrado e a ideia de vingança. Segundo... Ok, o que acontece? O Mateus, essa parte aqui, a gente vai passar por ela, mas é basicamente o seguinte. O Mateus, ele quer provar também no vídeo, não somente que o inferno, ele é contrário à bondade de Deus, mas também que o inferno, ele foi feito para controle social, certo? E qual o problema dessa argumentação? É que é o seguinte, controle social, este conceito na qual a gente parte da seguinte premissa, controle social é um mecanismo de coerção de povos, sociedades ou comunidades. Essas coerções elas podem ser feitas por instituições formais, STF, polícia e por aí vai, ou por instituições informais, igreja, famílias e comunidades. Bom, essa é a definição de controle social. Só que você tem que entender o seguinte, controle social não é um fim em si mesmo. O controle social, ele é um meio para alcançar algo, certo? Então, basicamente, em todas as sociedades, nós temos uma espécie de controle social, certo? Ou uma espécie de coerção. Então, se a polícia existe, não é? Sabemos que a função da polícia é outra, mas só pelo simples fato da existência dela, existe o quê? Uma coerção em relação aos bandidos, não é? Por quê? Porque eles vão ficar meio assim, falar, pô, tem polícia aqui, como que a gente vai roubar, etc, etc, etc e tal. Só que é o seguinte, nós temos que entender que, sendo o controle social um meio para atingir um fim, não é? O inferno, é óbvio que ele pode ser utilizado para controle social, não é? Tem gente que pode educar os filhos, dizer, olha, se você fizer tudo errado na sua vida, etc, 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 nunca fala do amor de Deus, pode querer... Tem gente que pode querer educar os filhos na base do inferno. Tem gente que pode querer ameaçar outra pessoa na base do inferno. Mas o que acontece? O inferno é o problema ou é a pessoa? Porque tem pessoas que não vão usar o inferno como controle social. Tem pessoas que vão usar o emocionalismo barato. Se você me ama, por que você não faz isso? Não é? O dinheiro. Eu conheço família, por exemplo, que o pai de família faz uma ameaça os filhos e a mulher dizendo que tem dinheiro e se eles não fizerem isso, eles irão sofrer consequências. Ora, o problema é o dinheiro ou o problema é do cara que é um babaca? Óbvio que o problema não é o dinheiro. Então, o fato de ter pessoas que utilizam o inferno como controle social mostra que o problema não é a existência do inferno. O problema é a pessoa que está utilizando o inferno como controle social. Isto é básico. Isto é Aristóteles, no seu nível de estudante de filosofia. Né? Mas vamos ver o argumento dele, que ele vai trazer o argumento do René Girard e do Nietzsche para provar a questão do controle social. Mas como eu falei, cara, não faz sentido. A partir do momento de que
O problema não é o controle social em si, ele não é um fim em si mesmo, o problema é a pessoa. Continuando. Deus não quer sangue, ele não quer essa vingança. Quem quer isso somos nós. Quem projeta isso em Deus somos nós. O padre homossexual James Allison também é uma referência importante nessa interpretação, que comenta bastante o trabalho do Girard. Girard argumenta que as sociedades humanas frequentemente recorrem ao mecanismo de bode expiatório para lidar com conflitos e tensões internas. O indivíduo ou grupo é escolhido, assim, como um bode expiatório, sobre o qual são lançadas as culpas e os pecados do grupo, permitindo uma falsa sensação de reconciliação e unidade. Girard vê o inferno como uma projeção da dinâmica do bode expiatório nas sociedades humanas. Ele sugere que as representações do inferno refletem as consequências desumanas do mecanismo de bode expiatório, onde os pecadores são castigados e são excluídos. E o filósofo busca desconstruir a lógica da violência subjacente ao conceito do inferno. Ele argumenta que a perpetuação do inferno como um lugar de sofrimento eterno é, em si mesma, uma expressão da violência humana e do desejo de vingança. Olha, faz tempo que eu não leio René Girard. Mas assim, como eu falei no começo do vídeo, no começo dessa argumentação, existem pessoas que utilizam o inferno como controle social? Infelizmente, existe, não é? Isso invalida a existência do inferno? Não, porque essa mesma pessoa pode usar não somente o inferno como controle social, pode usar outras coisas, como dinheiro, poder, sexo. Ora, o fato de eu utilizar o dinheiro, poder e sexo como controle social significa que não existe nem dinheiro, nem poder, nem sexo? Claro que não. Então, é um argumento absolutamente falho. Certo? Na genealogia da moral, Nietzsche traz um ponto muito interessante ao argumentar que a dor é algo que marca as pessoas de modo muito profundo. A dor, segundo Nietzsche, é um instrumento da memória. O que dói, a gente não esquece com facilidade. Eu, com certeza, não esqueço com facilidade. Então, uma moral primitiva poderia dizer que, se você quer impedir que um criminoso roube de novo, corte as mãos dele fora, e coisas assim. O açoite, todo tipo de tortura funciona com base nessa premissa do elo estreito entre dor e memória. O direito penal, inicialmente, não teve a ver com justiça, argumenta Nietzsche, e sim com o direito de causar dano, do credor fazer sofrer o devedor que não pagou a dívida. Nietzsche escreveu: durante o mais largo período da história humana, não se castigou porque se responsabilizava o delinquente por seu ato, ou seja, não pelo pressuposto de que apenas o culpado deveria ser castigado, e sim como ainda hoje os pais castigam seus filhos, por raiva devida a um dano sofrido, raiva que se desafoga em quem o causou. Através da punição ao devedor, o credor participa de um direito dos senhores. Pergunta-se mais uma vez, em que medida pode o sofrimento ser compensação para a dívida? Na medida em que fazer sofrer era altamente gratificante, na medida em que o prejudicado trocava o dano e o desprazer pelo dano por um extraordinário contraprazer, causar o sofrer. Este ponto ajuda a elucidar o entendimento de que o direito penal é algo humano, demasiadamente humano, e não divino. E a doutrina do inferno se enquadra bem nessa perspectiva. Inclusive, eu gostaria de lembrar... Não se enquadra. Não se enquadra. Por quê? Em primeiro lugar, se esse vídeo do Mateus fosse um artigo, que não é o caso, nós temos um problema. Por quê? O Mateus ainda não definiu o que é o inferno. Então, como não há definição do que é o inferno, ele pode encaixar absolutamente qualquer coisa no que ele acha que é o inferno. Ele pode até colocar Nietzsche, René Girard. Por quê? Nós não temos a definição do Mateus. Então, filosoficamente, esse argumento do Mateus é nulo. E não estou nem falando em padrões religiosos. Veja bem, a minha discussão aqui com ele não é religiosa, é de nível filosófico. Então, é nulo, porque ele não nos definiu o que é o inferno e ele está atacando lá um monte de coisa. Nietzsche, René Girard, não, veja bem, instrumento de justiça, controle de... Mas qual é essa definição? É a definição da Igreja Católica? Que isto é o inferno? Não é. Então, ele cria um catolicismo dele, cria uma tradição religiosa dele e chama isso do que de cristianismo. Pô, esse é o famoso argumento do espantalho.
Não tem como. Lembrar vocês de que, se tornando membro do canal, você tem acesso Merchan. ao meu... Agora, a pergunta que não quer calar. Ateus vão pro inferno? Será? Será que... Isso é uma coisa que qualquer estudante básico de catequese sabe que quem vai definir quem vai pro céu, pro inferno, pro outro, é Deus. No final, no último, é Deus. Se colocar nessa posição é complicado. Não é? Vamos continuar. Vamos ver qual que é a resposta do Mateus, não é? Que eu, Epicuro, Bertrand Russell, Richard Dawkins, ateus que não são filósofos ou que não se propõem a escrever livros sobre isso, será que eles vão pro inferno também? Engraçado, né? Ele se coloca, não, eu, Epicuro, Richard Dawkins, ele se coloca nessa galeria. É? Impressionante. Qual que é a resposta do cristianismo que o próprio Mateus criou, do problema que o próprio Mateus criou, e qual a resposta que o Deus do Mateus irá dar? Esta é a questão que a gente quer saber. Bom, segundo a ficção de Dante, ateu... Começa com a segunda ficção de Dante, gente. Cara, não dá, cara. Isso não é filosoficamente respeitável em nenhum nível. Não é em nenhum nível. Mas vamos continuar. Vamos lá. Deus, como Epicuro e outros hereges, são posicionados no sexto círculo do inferno, onde eles são punidos sendo colocados em túmulos de fogo. As almas seriam queimadas em chamas eternas, como punição pelo pecado da heresia, que é um desvio da verdadeira fé religiosa, digamos assim. Bom, segundo o catolicismo hoje, no entanto, os ateus não vão para o inferno necessariamente. Eles não vão a priori para o inferno porque eles são ateus. Na verdade, se a gente lê o catecismo, se você pode entrar aí no site do Vaticano, e o que é dito hoje em dia pela igreja é que se você viveu uma vida boa, uma vida honesta e íntegra, mas não se converteu, não foi batizado, não foi cristão, você ainda pode ser salvo, digamos assim. Ele não determina... Mas ele não explica o porquê. Esse é o ponto. Por quê? Porque o Mateus ele não conhece a doutrina católica. Ele não explica o porquê uma pessoa que conheceu a Cristo, e nós temos que definir também o que é este conhecer. Se ele conheceu na plenitude, não é? Conheceu a Cristo e o rejeitou, tem chance de ir para o inferno, não é? Ou uma pessoa que nunca conheceu, mas como diz o próprio catecismo, buscou a verdade, pode ser salvo. Por quê? Porque existe essa possibilidade, não é? E isso não é no catecismo de hoje, pelo amor de Deus, gente. Isso, os padres da igreja já falavam isso há 1900 anos, não é? Mas enfim, vamos continuar. Que só porque você está fora, só porque você é um hindu, ou um judeu, ou um ateu, você não vai poder ser salvo e que você vai diretamente para o inferno. Não. Depende, na verdade, da vida das pessoas, da vida que essas pessoas levam. Quais são os valores dessas pessoas? Essas pessoas viveram vidas íntegras, honestas, éticas. Então, elas teriam desejado a conversão e a salvação se eles soubessem. Se eles tivessem tido a oportunidade, eles teriam se convertido, teriam desejado o batismo. Então esse é mais ou menos o argumento. Não é bem por aí. Não é? Mas tudo bem. De qualquer forma, olha só, Mateus. Você tem chance. Pelas suas próprias palavras. Não é? Não sou eu que estou falando. É as palavras do próprio Mateus. Vamos lá. E então, segundo isso, pensando no meu caso, por exemplo, eu não vejo motivo para um Deus perfeitamente bom e justo me mandar para o inferno. Por qual motivo, Mateus? Vamos lá. Vamos entender qual é o motivo que um Deus perfeitamente bom e justo, sem nenhuma definição disso, não mandaria para o inferno. Vamos lá. Porque eu posso não ser um santo, mas eu levo uma vida íntegra, honesta, ética, eu busco agregar valor, eu trago o conhecimento filosófico aqui para a internet, para pessoas que não tiveram a oportunidade, por exemplo, de ler os livros que eu li ou de ter a educação que eu tive. E eu tenho os meus amigos, eu amo minha família, todos eles certamente não consideram que eu fui merecedor em algum momento de ir para o inferno, assim como ex-namoradas, assim como amigos de amigos, ex-professores, o que quer que seja. Todo o meu círculo social, eu acho que
tirando pessoas que podem odiar o meu trabalho na internet, dogmáticas e não sei o quê. Ninguém deve imaginar que a minha vida, tomada de maneira isolada, seja uma vida digna de uma condenação eterna, uma eternidade distante de Deus ou qualquer versão do inferno. Então, vamos lá. Este é o problema quando a gente quer tratar um assunto a nível filosófico e você não define os termos. Porque quando ele fala, olha, por que eu não mereço ir para o inferno? É uma definição? Não, ele traz o quê? Exemplos de bondade. Mas, veja bem, se a gente pegar um esquerdista, observar o que o Mateus está falando, olha, eu sou bom, porque eu sou bom? Eu sou um cara legal, minha mãe gosta de mim, um monte de outros exemplos, ele fala, cara, mas isso aí é uma bondade segundo o neoliberalismo. Outros poderiam olhar para o Mateus e dizer, mas peraí, cara, essa é uma bondade a nível capitalista. Você acha que você não merece ir para o inferno porque você tem mérito? Você trabalhou bem para isso? Não é? E outros, se fosse um comunista, olharia para o Mateus e diria, não, mas espera aí, meu filho, esses exemplos de bondade que você está trazendo significa que você é um alienado. Então, o que acontece com esse exemplo do Mateus? Porque é falho. E olha só que interessante. O Mateus, o que ele faz nesse vídeo? Ele cria a própria concepção de Deus dele, a própria concepção de bondade e de justiça e a concepção do inferno. E a partir dessa concepção dele, ele fala que ele não merece ir para o inferno. Por quê? Porque é um Deus que está na cabeça dele. E de nenhuma outra religião, tradição religiosa respeitável. Olha só que interessante. Segundo Jesus Cristo, Mateus, tem pessoas que são extremamente piores do que você, certo? E irão para o céu. Como é que você resolve esse dilema? Por exemplo, você falou, não, eu sou um cidadão de bem. Logo, sendo um cidadão de bem, eu não mereço ir para o inferno. O que a gente conclui que você então merece para o céu. Então, como é que você responde à questão do bom ladrão? Quando Jesus foi crucificado, foram duas pessoas junto com ele, dois ladrões. E se você sabe o seguinte, se essa pessoa ela está sendo crucificada no Império Romano, com certeza essa pessoa não foi igual a Mateus. Não é? Era um tipo de pessoa que possivelmente, eu não sei, o Mateus não mandaria. Era uma pessoa assim, absolutamente perigosa. Ou qualquer outra pessoa. Esta pessoa não é bonitinho igual o Mateus. Não é um cidadão de bem, um cidadão exemplar igual o Mateus. Essas duas pessoas. Um desses ladrões, quando estavam sendo crucificados, falou para Jesus, se você é o Messias, usa seu poder e vamos descer aqui. Não é? O outro ladrão, quando ouviu isso, peraí, meu amigo, você não teme a Deus? Nós merecemos esta punição. Mas este homem não, ele é inocente. Senhor, quando fores para o paraíso, lembra-te de mim. O que Jesus falou? Você hoje estará comigo no paraíso. E não somente isso, Mateus. Este cara que, de acordo com a sua própria definição de quem deve ir para o céu ou para o inferno, definição não, exemplo, não é? Este cara, além de ter ido para o céu, hoje ele é considerado santo. Como é que você resolve esse problema, Mateus? Porque você não iria para o inferno porque você é um cidadão de bem. Esse cara não foi um cidadão de bem. E ele foi talvez o primeiro a estar no céu junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Outro caso também interessante. Nós temos o apóstolo São Paulo. Antes dele se converter, conforme registra o livro Atos dos Apóstolos, ele é um assassino da pior espécie. Ele matava todo mundo que era cristão. E veja bem, e Jesus escolhe ele para ser apóstolo. Se a gente pegar os exemplos do Mateus, a gente vai olhar e dizer, não, peraí, não faz sentido. Quem deveria ter sido escolhido apóstolo, Senhor, é o Mateus. Aqui, é ele. Não, o apóstolo Paulo, porque ele matou pessoas inocentes. Como é que você resolve esse tipo de problema? E quando Jesus fala que no reino do céu, as prostitutas nos precederão, como é que a gente resolve esse problema? Tanta gente ruim, Mateus. Tanta gente que, de acordo com os padrões morais da sociedade,
estarão ou já estão no céu? Não é? Como é que a gente faz? Por quê? Qual que é o problema do Mateus? Ele não definiu o que é bondade. Ele não definiu o que é justiça. Ele não definiu o que é inferno. Certo? Ele pegou exemplos, fez um cristianismo espantalho da cabeça dele, e a partir daí, olha, veja bem, isso é incompatível. Isso não é filosoficamente sério. E veja, esses exemplos que eu trouxe aqui da Bíblia mostra que, olha, parece que o padrão de bondade divina de mandar um crucificado ao céu é completamente diferente do que o Mateus pensa sobre o que é bondade divina. Absolutamente diferente. Não é? Então, se a gente não trabalhar com as definições e com os termos, fica esse argumento fraquíssimo. Correto? Continuando. Então, eu imagino que a sua vida não deve ter sido tão diferente da minha. Você provavelmente também nunca cometeu nenhum crime. Então, não tem motivo para temer. Exatamente. Olha, aquele crucificado do apóstolo São Paulo, eles cometeram muitos crimes. Hoje eles são no céu. Eles são santos. Não é? Mas, pelos exemplos que o Mateus nos traz, tudo indica que eles não mereceriam. Você tá entendendo? Por quê? Problema de definição. Ser mandado para o inferno por um Deus perfeitamente bom e justo. Porque se o Deus cristão existia, é um Deus perfeitamente bom e justo. Então, tenha isso em mente. E mesmo se ele te mandasse para o inferno, sendo ele bom e justo, você não teria problema, porque estaria certo, digamos assim. Só que, mais uma vez, se existia esse inferno do Deus perfeitamente bom e justo, não vai ser esse inferno tradicional clássico, porque é incompatível com a ideia de um Deus perfeitamente bom e justo. A gente não sabe o que é o inferno tradicional clássico para o Mateus. Até o momento, muitos dos exemplos que ele trouxe são exemplos da cultura pop. São exemplos do imaginário popular. Então, ele está rebatendo um problema que ele mesmo criou. Você está entendendo? Agora, para você compreender por que eu penso ser mais razoável que não exista nem inferno, nem paraíso, nem Deus, e que, especialmente, o Deus cristão, a doutrina cristã, não é uma doutrina verdadeira, assista esse meu outro vídeo aqui. Muito obrigado por assistir. Pessoal, eu quis trazer para vocês este vídeo para a gente ver o nível da argumentação desses neo-ateus, desses militantes ateístas que estão surgindo cada vez mais aqui no YouTube brasileiro. Como nós vimos, qual que é o problema? Filosoficamente falando, veja bem, em nenhum momento nós falamos de fato de teologia aqui. Nós falamos do problema da argumentação, que é um campo da filosofia. Então, primeiro problema que nós vimos no vídeo dele, cara, ele não define os termos. O segundo problema, ele cria um Deus bom e justo, e conceito de inferno, ele não tira, por exemplo, uma definição clássica aqui da Igreja Católica. Não, ele mesmo cria essa definição, ou ele tira essa definição da cultura popular. E como que nós vamos debater, conversar filosoficamente com isso? Porque isso é espúrio, isso é muito ruim, é muito fraco, não é? Terceiro ponto. Ele parte da ideia de que o interlocutor dele tem a mesma ideia de inferno, de Deus e de bondade que todas as outras pessoas têm. O quê? Para um filósofo, é um erro gravíssimo. É um erro de estudante de primeiro ano de universidade. Certo? Em terceiro lugar, não, quarto lugar, né? O inferno como controle social. É confundir o meio com o fim e a causa com os efeitos. Isso é clássico, né, em Aristóteles, que qualquer estudante aprende. Né? Ora, o simples fato de alguém utilizar o inferno como controle social não invalida a existência do inferno. Da mesma maneira que alguém pode usar o dinheiro como controle social, não invalida a importância do dinheiro. Não invalida a importância do poder, não faz que essas coisas não existam. Então, é uma confusão de causas e efeitos, de meios e com seus fins apropriados, e por aí vai. Então, pessoal, é o seguinte. Se você for estudar esses assuntos, e eu sei que tem um pessoal que gosta do Mateus, eu sei que tem um pessoal que quer descobrir essas coisas, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar assuntos primários, não é? Ora,
Qual é a definição de inferno que eu quero estudar? Qual é a definição de bondade que eu quero estudar? Onde eu a encontro? Eu vou à fonte primária. Seja o catecismo da Igreja Católica ou qualquer outro lugar. Se eu for falar sobre ideias da Trindade, em quais lugares foram falados sobre essa ideia pelas primeiras vezes, né? Aquela coisa de você saber rastrear as histórias das ideias. Então, esse argumento aqui, para a gente finalizar, é um argumento muito anos 2000. Por quê? William Lane Craig e outros filósofos, eles destruíram os neo-ateus. Né? Você pode encontrar aí, coloca aí no YouTube, debate, John Hopkins, William Lane Craig e tantos outros debatendo com essa turma. Por quê? Porque o maior problema deles é o argumento do espantalho. Eles criam o cristianismo deles e falam, olha, é isso que a Igreja Católica faz. Pô, mas você leu alguma coisa da Igreja Católica? Você sabe qual é a definição? Não interessa, mas é isso que a Igreja Católica faz. Aí é um problema, certo? Meus amigos, muito obrigado. Se curtiu o vídeo, por favor, se gostou do vídeo, por favor, curta aí, porque caso não tenha curtido, também não vou continuar fazendo isso, né? Não faz sentido, né? E dê sugestões aí de outros vídeos e vamos que vamos, porque o tempo não para, tá? Só não encontrar mais vocês. Feliz ano novo!